Opa, eu queria comentar um pouquinho sobre o primeiro álbum do Korn, uma das minhas bandas preferidas e um dos meus CDs preferidos. O que é irônico, porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu não gostei, eu achei estranho, pois tinha uma ideia do nu metal muito relacionada aos clichês do gênero, o drive, as guitarras, aquela coisa pegajosa mesmo. E o que me foi entregue foi um álbum estranho e com um ritmo todo quebrado. A bateria é quebrada, o baixo é utilizado mais como um instrumento de percussão, onde se toca com os tapas. E os vocais do Jonathan Davis também não eram nada com que eu estivesse habituado. Então houve essa estranheza, pois eu procurava um fio condutor que unisse todo esse caos desordenado numa melodia coesa e não encontrava, parecia só um amontoado de coisas aleatórias. Mas anos mais tarde, quando eu resolvi ouvir novamente com mais atenção e todos esses elementos que antes eu achava estranhos, foi justamente o que me cativou, foi o que me fez amar tanto o CD como a banda, e eu encontrei então a melodia que havia procurado desde o início. É um CD de fato experimental. Claro, os detratores do nu metal negam isso, negam a genialidade dessa obra, mas esse disco não existe nada similar, nem mesmo dentro da discografia da própria banda. Os elementos característicos foram utilizados depois, ainda assim não com a mesma espontaneidade que se vê aqui. Antes disso, claro, você tinha o Chaos AD e o Roots do Sepultura e o Faith No More, que ditaram algumas das conveniências do nu metal, mas o antes e o depois, a grande explosão do gênero, o principal pilar, foi justamente com o Korn, com o álbum de 94. E eu gosto de pensar nesse CD como um filme slasher noventista, pois ele me soa sujo, ele me soa cru, sem muito glamour e de baixo orçamento, mas não por isso de pouca qualidade. Na verdade, um filme de qualidade, um filme daqueles que você assiste em VHS e cujo protagonista, quer dizer, cujo assassino é o, como que eu posso falar? É a junção de todos esses traumas, de toda essa luta interna contidas no CD. É o resultado de todos esses demônios internos, pois os vocais do Jonathan Davis, muito além de passar a ideia de lutar contra um inimigo externo, é uma luta contra si mesmo, uma luta contra os demônios internos. E essa crueza, essa eh, veracidade, essa visceralidade presente no CD foi o que me fez amá-lo, pois de fato não existe nada similar, como já dito, nem mesmo dentro da discografia da banda. Quando o Jonathan Davis pergunta logo na primeira faixa "Are you ready?", é como se ele estivesse questionando a sua capacidade, o seu psicológico de aguentar toda a carga emocional que está por vir. E de fato é um disco super denso, uma obra emocionalmente carregada para além dos clichês do nu metal, pois ali fala de traumas, de bullying, de violência, de todo tipo de problemas psicológicos. E foi uma das coisas que me cativou também, essa visceralidade, enquanto que no metal, temas de fantasia, sexo, drogas e rock and roll é muito mais comum. E a maneira como o Jonathan Davis interpreta as canções
você sequer precisa saber uma palavra em inglês para sentir a emoção que ele está tentando transpor na melodia, na letra. É algo que ultrapassa a barreira da língua. Com Dead, por exemplo, a última faixa, quando ouvi pela primeira vez, eu quase chorei, e eu até evitei ouvir algumas vezes, pois me lembrava um ocorrido do qual eu queria esquecer, mas de tanto que eu já ouvi, eu fiquei indiferente com relação a ela, e ainda é uma excelente música, mas eu já nem ouço com tanta frequência de tanto que eu já, sabe? Mas é isso, ouçam esse álbum, ele é excelente, ele não é clichê, ele é estranho, mas de um jeito bom. E isso é pouco falado, mas você consegue notar alguns elementos góticos ali. Pois o Jonathan Davis, ele é adepto ao estilo, não é? Uma das bandas preferidas dele é o The Cure, inclusive. E na atmosfera que compõe o disco, você tem pequenos elementos do gótico ali que dá toda essa que dá toda essa camada mais opressiva, porém ao mesmo tempo reconfortante. Ele é um álbum melancólico, raivoso, triste e desesperador, porém, além de tudo, ele traz essa sensação até que agradável para além de toda tragédia. É gostoso de ouvir, exceto, claro, por Daddy, que quando vai chegando ali na reta final, fica de fato desconfortável. E é isso, ouçam esse CD, é excelente, eu adoro. Ah, eu nem mencionei a capa. A capa, é, a pequena analogia ao filme Slasher é justamente por causa da capa. Ela me lembra essas coisas, esse terror noventista. E a sombra ali do homem, da criatura, seria então o assassino slasher mencionado. Ouçam esse CD e até a próxima.